em regra, essas pessoas que perdem a fé por não ter atendido um pedido seu, deixam de fazer história de uma forma que deveriam. Como que você vê esse elo que nós temos de não acreditar e não tem a fé, mas essa fé ela é limitada, a gente não consegue acreditar que realmente vai acontecer. A que se atribui isso? Einstein dizia que pouca ciência afasta o homem de Deus e muita ciência aproxima o homem de Deus. Acontece que às vezes nós não estamos preparados intimamente para os golpes que a vida nos traz. É muito comum dentro do conhecimento humano a ideia de que se eu sirvo a Deus, eu não posso sofrer. E que o sofrimento está reservado para aqueles que não fazem a vontade dele. Mas isso nem sempre acontece, porque às vezes, mesmo você tendo uma vida alinhada com aquilo que se entende que seja o bem, as pessoas encontram reveses. E quando isso acontece, algumas pessoas não aceitam com que isso aconteça consigo mesmo e fazem esse processo de ruptura. Então, uma das coisas mais importantes hoje que se discute diante da vida é a capacidade de resiliência do ser humano. Que é você... Só responde que dentro da resiliência, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, às vezes não tem essa percepção técnica. Isso de forma sucinta, é o quê? Simples. Resiliência é a capacidade de se reconstruir depois de um golpe. Você pega uma esponjinha de lavar louça da cozinha e amassa. Certo. Quando você solta, ela volta. Então ela é resiliente. Você pega uma folha de papel, você amassa, quando você solta, ela não volta mais. Então às vezes você sofre um golpe, a vida vem e amassa você. Se você, depois daquele golpe, que é justo que você fique amassadinho quando ele vem, quando a vida começa a reabrir, nós temos que responder a isso retornando e ocupando os espaços que se tinha antes, tal como a buchinha de sabão. Então você perde um filho, desfaz um relacionamento afetivo, perde o emprego, enfrenta uma doença deformante. E aí, às vezes, a gente, por conta de um fenômeno desse tipo, faz uma ruptura com uma história que você vinha tendo. Então isso é perigoso, porque a gente deixa de ser produtivo, deixa de fazer tudo o que poderia fazer. Mas, mesmo quando a gente faz opções como fez Charles Darwin, e isso talvez tenha sido até vantajoso no particular caso dele, porque ele se desalgemou das vinculações que ele tinha, da história religiosa que ele possuía, e pode fazer uma investigação desapaixonada da questão biológica, que talvez ele, na condição de religioso, não tivesse ousado em fazer. Quando a gente fala de Deus, grande parte das pessoas, grande parte das doutrinas, evitam o esmiuçar do conhecimento, porque aquilo que não pode ser explicado foi Deus quem quis. E como Deus, causa primeira de todas as coisas, neste momento não estaria aqui como homem para dar a explicação, fica mais fácil de se dizer dessa forma. Aqui você atribui, ou melhor, será que as pessoas estariam preparadas para ouvir o simples? Ou as pessoas têm a necessidade de que as coisas sejam encantadoras, contos de fada? Dizer só que Deus é amor seria pouco? Eu tenho que colocar alguma coisa aí que fique mágico? Eu tive um professor de física na faculdade